boa noite. Boa noite. Seja Espírito a Cristo, paz e caridade. É sempre uma alegria retornar a esta casa, retornar ao município de Santo Amaro, a purificação é sempre uma alegria. E hoje, especialmente, como o Edson falou, a gente vai tratar de um tema que é muito caro à doutrina espírita, que é discutirmos sobre morte. E complementando o próprio tema que ele sugeriu, morte e reencontro com a vida. Esse é o tema talvez mais discutido, mais polêmico na humanidade, porque as versões para o que acontece com a morte e após a morte são as mais variadas. Vários segmentos científicos e religiosos estudam a morte, Tem um ramo da ciência, da medicina, chamado tanatologia, Essa palavra tanatologia provém do grego thanatos, morte, o prefixo thanatos, morte, logia, estudo, que é uma ciência que dedica-se basicamente ao estudo da morte. Nós temos todos os segmentos religiosos, filosófico-morais, que também estudam a morte, que trazem informações a respeito dela, que apontam caminhos em relação a ela, e a gente tem outros segmentos que preferem não falar sobre ela, Muitas pessoas se recusam a falar sobre morte, mesmo sabendo que essa é a única e grande certeza que nós temos na vida material, é que nós atravessaremos esse portal. Nós não temos nenhuma outra certeza da vida material que não essa. E como disse um amigo recentemente, aliás não, desculpem, foi André Luiz Peixinho na Semana Espírita de Feira de Santana deste ano, a gente não conhece ninguém que não morreu, Mesmo aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, Ele também morreu, Jesus o ressuscitou, mas ele morreu, Algum tempo depois ele morreu. Então a morte é um fenômeno absolutamente natural que todos nós precisamos lidar com ela. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, afirmara: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então onde será que está? Qual é a finalidade da morte? A que se destina a morte? Porque todos nós, seres vivos, não somos só nós seres humanos, porque todos nós, seres vivos, precisamos passar pelo processo da morte fisiológica. Então esses são questionamentos, esses são aspectos que nós precisamos abordar com muita clareza e com muita tranquilidade quando a gente aborda esse tema morte. Herculano Pires, por exemplo, afirma que a morte é um fenômeno natural, de natureza biológica, no qual se verifica o esgotamento da vitalidade nos seres pela velhice ou por acidentes fisiológicos. Então é um fenômeno absolutamente natural. Não obstante, nós todos tenhamos tanta resistência para com este fenômeno natural, mas é um fenômeno absolutamente natural, claramente explicado pelas ciências, portanto de natureza biológica, porque quando a gente se refere aqui à morte, nós estamos nos referindo ao corpo físico, no qual se verifica o esgotamento da vitalidade. A doutrina espírita mostra-nos isso muito bem. Com a cessação do fluido vital, o corpo perde a sua função biológica, Por isso que a morte se dá, porque cessa-se o fluido vital. Essa cessação pode se dar de maneira natural, pela morte fisiológica, por doenças físicas, ou às vezes pelo próprio processo natural do envelhecimento. O corpo envelhece tanto que ele naturalmente cessa suas funções pelo envelhecimento natural. Ou muitas circunstâncias por acidentes, acidentes os mais variados, Desde aqueles provocados naturalmente pelo próprio homem, naturalmente, infelizmente, até outros acidentes que não são provocados diretamente ou intencionalmente pelo homem, mas que também geram a cessação do fluido vital, o que gera a morte
do corpo físico. É exatamente como se essa tomadinha fosse desligada, né? Essa tomadinha que nos oferece o fluido vital, que nos oferece a nossa energia, como se essa tomadinha fosse desligada. Mas morrer é a mesma coisa que desencarnar? É exatamente a mesma coisa ou não? Não? Por que não? Por que não? A gente não usa como sinônimo muitas vezes, né? Morrer e desencarnar. Por que algumas pessoas disseram que não é a mesma coisa? Podem falar, gente. Nós estamos entre amigos. A morte é um fenômeno natural para todos, né? O desencarne já é coisa particular, pessoal, depender de cada ser, né? Sim. Depois da morte. Exatamente. Fisiologicamente, morte e desencarne são a mesma coisa, né? Porque naquele momento ali o corpo perde as suas funções naturais. Mas espiritualmente não. Por que espiritualmente não? Porque a partir do momento que o corpo cessa as suas funções físicas, a morte se deu. Mas será que o desencarne se dá também nesse momento? Na imensa maioria de nós, eu diria que na totalidade de nós não. É evidente que em alguns isso dura menos tempo, né? Esse processo de desencarne dura menos tempo. Em outros, dura mais tempo. Depende muito da forma como nós estamos presos à matéria, né? Então, o processo do desencarne é aquele processo onde o espírito desliga-se do corpo físico, do corpo material. É isso que nós chamamos de desencarne, né? E isso não acontece no mesmo momento da morte. Isso acontece em momentos distintos. A morte é a sensação imediata das funções fisiológicas. O desencarne é quando o espírito desliga-se do corpo físico. E aí, quanto mais adiantada for a alma, mais rápido será este processo, né? Quanto mais atrasada, mais ela estará ligada às necessidades materiais e físicas e mais ela demorará para se desligar. Os espíritos relatam isso muito para a gente na literatura espírita. Daqueles espíritos que às vezes demoram pouquíssimo tempo para o seu desenlace, né? Alguns mais adiantados demora cerca de algumas horas apenas, porque estão tão ligados à vida espiritual, estão tão desmaterializados, que esse processo de rompimento deste cordão que une o corpo físico ao perispírito, né, ao espírito, isso se dá muito rapidamente. Outros, as equipes espirituais têm um trabalho muito grande para realizar este processo de desligamento do corpo físico, do espírito para o corpo físico. Então, por isso que morte é um conceito mais fisiológico, desencarne é um conceito muito mais espiritual. Mas é evidente que nós utilizamos eles como sinônimos em muitas circunstâncias. Mas é importante que a gente possa compreender a diferença entre um e outro. E desde quando o homem passou a estudar a morte, né? E aí a gente, fazendo um pouco dos relatos históricos, isso aqui é um breve histórico apenas, mas, por exemplo, não se sabe exatamente quando entrou no espírito do homem a ideia de sobrevivência depois da morte. É bastante antigo, né? Denota civilizações várias anteriores à nossa, mas não se sabe ao certo quando essa ideia de sobrevivência após a morte passou a ser uma realidade entre nós. No período neolítico, por exemplo, vejam aí, entre 12 mil anos antes de Cristo e 4 mil anos antes de Cristo, encontram-se alguns vestígios, ornamentos, armas e alimentos deixados perto dos mortos. Ora, você não deixaria elementos da subsistência se você não acreditasse que este indivíduo voltaria ao mesmo corpo, essa é a verdade. Mas se ele voltaria ao mesmo corpo, é porque ele não morreu, não é verdade? Se imaginasse que ele morreria, não teria razões para se colocar perto dele ornamentos, armas e alimentos, não é? No Antigo Egito, a convicção da existência de uma vida futura era categórica, principalmente
para os que eram embalsamados. Nas pirâmides, nos sarcófagos, os corpos eram embalsamados, né? Num processo ainda bastante rudimentar, mas, apesar de rudimentar, conservava bastante os corpos, né? Apenas havia uma desidratação. Até hoje se examina e se estuda corpos, né, de múmias egípcias, de faraós, não é? Que foram conservados apenas desidratados, mas conservados até os dias atuais. Que razão teria de se tentar conservar o corpo físico se não se imaginasse que a alma, o espírito, retornaria a este corpo físico, né? Este é o princípio inicial, que apesar de ser equivocado, mas trazia uma verdade por trás dele. O espírito subsiste à morte do corpo físico. Ok? Porque senão não se imaginaria que ele retornaria. Na Índia desenvolveu-se a doutrina da metempsicose, a possibilidade da alma voltar no corpo de animal. Os hindus acreditam muito nisso. Eu me recordo que houve uma matéria, talvez uns 10 anos atrás, no Fantástico, possível que alguns de vocês tenham acompanhado. Eu não sei se tem aproximadamente 10 anos, imagino, mas o tempo passa tão rápido que às vezes a gente perde essa noção, né? Tem uma pequena cidade na Índia onde os ratos, eles são tidos como antepassados, né? Então ninguém mata um rato. A cidade é cheia de ratos, muitos ratos, mais ratos do que pessoas. Inclusive os ratos comem no prato junto com as pessoas, né? Porque se acredita que naqueles ratos estão encarnados os ancestrais daquelas pessoas que lá estão. Apesar de ser uma ideia equivocada, mas tem um princípio por trás que é verdadeiro. Se acredita que os ancestrais então estão encarnados naqueles animais, é exatamente o que se chama de metempsicose, a possibilidade dos... Kardec descreve, inclusive, isso, evidentemente descreve não como uma ideia verdadeira, mas descrevendo o histórico e mostrando que essa teoria da metempsicose acredita na imortalidade da alma, mas só que a alma retornando a um animal, e isso claramente não é possível, e Kardec explica-nos com muita clareza por quê. Mas se acredita que aqueles animais, né, têm os ancestrais deles encarnados, é porque se acredita que a alma permanece viva. Não obstante, o mecanismo está equivocado, mas o princípio é verdadeiro. A alma permanece viva, por isso que eles acreditam que aqueles roedores todos são antepassados, né? É exatamente o princípio da metempsicose que os hindus, eles tanto acreditam, aceitam e praticam. O budismo ofereceu socorro com sua esperança no nirvana, né? E o nirvana é também os céus, né? É uma vida espiritual onde se encontra paz, harmonia e tranquilidade. Para que a gente encontre isso, necessário é que a gente sobreviva à morte do corpo físico, né? Senão não teria sentido. Na Pérsia, o mazdeísmo proclamou, desde o século III a.C., a doutrina da ressurreição, que é a doutrina aceita pela imensa maioria dos cristãos, que nós voltaremos sim, mas que nós voltaremos aos mesmos corpos físicos que nós animamos. Ok? A doutrina espírita mostra-nos claramente que isso não é possível, e é evidente que as ciências naturais também nos provam que isso não é possível. Desde Lavoisier, quando afirmara que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o ciclo do carbono nos mostra exatamente isso, né? Que o carbono ele circula na natureza, né? Então, os nossos restos mortais hão de formar outras matérias, outros corpos, né? E é impossível reverter este processo, né? Física e quimicamente é absolutamente impossível reverter este processo. Aí é evidente que todos dizem assim, mas para Deus tudo é possível. É possível? Lógico, para Ele é possível, tudo é possível. Foi Ele que tudo criou. Acontece que se Ele assim fizesse, Ele estaria derrogando uma lei dele mesmo. E a gente sabe que Deus jamais derrogaria uma das leis que Ele colocou para nos reger, né?
Aliás, é lei exatamente porque foi Ele que nos trouxe. E se Ele constituiu essa lei pensando no nosso bem-estar, Ele jamais iria derrogar esta lei. Então nós não voltamos aos mesmos corpos, nós voltamos a outros corpos. Mas, na verdade, desde a Pérsia, que a gente já tem a ideia da ressurreição e, portanto, a crença clara na imortalidade da alma, porque só retorna ao mesmo corpo aquele que permanece vivo. A concepção da ressurreição apresenta-se pela primeira vez na literatura judaica, no livro de Daniel, escrito cerca de 165 anos antes de Cristo. Então vejam que essa ideia da imortalidade da alma, ela tem os seus primeiros resquícios lá 12 mil anos, por volta de 12 mil anos antes de Cristo. E portanto, há 14 mil anos atrás, que nós acreditamos na imortalidade da alma. Os argumentos de Sócrates e de Platão, por exemplo, muitos dos quais estão lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, tão difundidos no âmbito da filosofia, não foram os primeiros. Apenas mostraram a tendência crítica de dar base racional a uma ideia admitida por muitos. Então, Sócrates e Platão vieram a dar continuidade a essa ideia da imortalidade da alma. Não por acaso, inclusive, eles são considerados precursores da doutrina espírita, exatamente porque nos trouxeram esse ideário. Grande parte do êxito do cristianismo foi, sem dúvida, a crença na vida futura, que oferecia salvação a todos os homens, independentemente de cor, sexo ou posição social. Então, desde o advento do cristianismo, que esta ideia da imortalidade da alma absolutamente se consolidou na humanidade, né? A possibilidade da sobreexistência à morte do corpo físico. E hoje convivemos com essas duas crenças. De um lado, o materialismo, que nega a existência da alma após a morte, e do outro, o espiritualismo, que a corrobora. Já não apenas hoje, mas por boa parte do tempo, principalmente a partir do Renascimento, né? A partir das ideias renascentistas, por volta da primeira metade do século XIX, que essa cisão clara se estabeleceu entre ciência e religião. Porque os pensadores, os cientistas da época, eles eram muito tolhidos pela Igreja Católica, e quem dominava a produção do conhecimento, quem dominava as universidades àquela época, era exatamente a Igreja Católica, que tinha a ideia criacionista para a criação do universo, da Terra e do universo, e os cientistas pesquisavam um pouco diferente disso. Inclusive, muitos deles foram colocados à fogueira por pensarem, por expressarem ideias diferentes da Igreja Católica, como, por exemplo, para a Igreja Católica a Terra era plana, né? Os pesquisadores, por simples observação, perceberam que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. E isso absolutamente provado, né? Desde então. Mas Giordano Bruno, por exemplo, que era um pesquisador católico, né? Mas era um pesquisador, ele, ao sempre contemplar o mar, né? Ele era um frei, sempre ao contemplar o mar e que ele via um navio se aproximando, ele observava no horizonte que o que primeiro aparecia era o mastro, e que o último a aparecer era o casco. Ele dizia, mas como pode, né? Como a Terra é plana se a primeira coisa que aparece do navio é o mastro? Ora, se é o mastro que aparece primeiro, essa Terra não é plana, né? Ela é arredondada, né? Porque senão o navio aparecia todo por um, né? Aparecia ao mesmo tempo tanto o casco quanto o mastro, né? Não teria sentido dele aparecer primeiro o mastro, aparecer todo o mastro, só por último aparecer o casco. Bem, Giordano Bruno se negou a negar essa realidade, por isso ele foi condenado à fogueira na Idade Média, exatamente por isso. Galileu Galilei, que inclusive tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, Galileu, um dos maiores cientistas de todas as épocas da humanidade, ele também quase ia para a fogueira, não foi porque ele voltou atrás, né? Ante o clero, ele negou tudo aquilo que ele falara, mas a ideia de que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol,
foi um pensamento de Galileu, a partir das pesquisas que ele desenvolveu naquela época. Voltou atrás, mas apenas o Papa João Paulo II pedira desculpas a Galileu Galilei, né? Reconhecendo que de fato ele estava certo, né? Só o Papa João XXIII, na década de 80 do século passado, há apenas 40 anos atrás. Então isso gerou essa cisão, né? Que é exatamente o Renascimento. No Renascimento, essa cisão existiu. E aí, a partir dessa cisão, boa parte dos pesquisadores, tanto pela investigação, como por entenderem que a religião acabava por muito mais alienar do que permitir o esclarecimento, eles então tenderam ao materialismo, né? E a partir daí, estabelece-se essa cisão entre pensamento científico e pensamento religioso. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, nos afirma categoricamente: o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Então nós, na verdade, tememos a morte porque no fundo, nós ainda não temos a certeza do que vai acontecer após ela. Então o que faz com que o homem tema tanto a morte, primeiro é aquela cultura da dor da morte, né? Da dor e do sofrimento no momento da morte. Depois é a incerteza no que vem após a morte. Então isso gera toda a insegurança, né, nas pessoas em relação à morte, ou seja, é a noção insuficiente da vida futura. Também a necessidade de viver, porque defender-se da morte é um instinto de conservação, e é um instinto de conservação que atende à necessidade da espécie, porque senão nós nos colocaríamos em risco muito, né, todo o tempo, se a gente não tivesse esse instinto que busca conservar a vida. E esse instinto de conservação da vida é necessário para conservar a espécie humana, né? E também o receio da destruição total. Kardec também afirma lá: o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. A partir de todo o argumento de Kardec, a partir de todas as comprovações que nós temos, né, a partir da pesquisa séria sobre o fenômeno mediúnico, a gente tem clareza de que a vida não se encerra aqui. E essas pesquisas, já há mais de 30 anos, elas não estão restritas apenas ao meio espírita, mas a própria academia, né, a própria ciência tem estudado a vida após a morte. A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. E isso é importante que a gente saiba, né? Ao morrermos, nós continuaremos sujeitos em busca desse progresso espiritual, porque esse progresso ele não está restrito à vida material. Este progresso diz respeito a toda a nossa vida como espíritos. E como Kardec nos ensina, o progresso é absolutamente incessante. Aliás, Kardec não, os espíritos, né? Ele só foi o codificador do processo. Nós jamais alcançaremos a perfeição absoluta. Teremos sempre o que aprender, né? Teremos sempre coisas novas para aprender. Então, por isso, a busca pelo aperfeiçoamento é absolutamente incessante e não diz respeito apenas à vida material, mas à nossa vida como espíritos. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. E para isso, né, para que a gente possa compreender, né, penetrar o pensamento no mundo espiritual, há verdadeiramente médiuns que têm essa capacidade com absoluta facilidade, né? Eles penetram a realidade da vida espiritual, até porque a vida espiritual não está acima ou alhures, né? A relação do mundo espiritual com o mundo físico é uma relação absolutamente dinâmica, né?
Eles não estão acima ou estão abaixo, né? Eles não estão para além da atmosfera, eles estão aqui conosco, interagindo todo o tempo, né? Há uma interação direta, dinâmica entre a vida física e a vida espiritual, né? Ou seja, a vida espiritual, que é a verdadeira vida, ela perpassa a vida material. Então essa relação é absolutamente constante. Por isso, alguns indivíduos que são dotados de uma sensibilidade maior, médiuns, eles têm essa capacidade de interagir nessa relação. Eles têm a capacidade de, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual. E com isso, eles conseguem perceber a grandiosidade dessas relações. Conseguem viver realidades que só a imortalidade da alma é capaz de explicar. Como aquele episódio retratado no filme da vida de Chico Xavier, né? Que aquilo aconteceu pelo menos em 2 episódios, não foi apenas um, como retratado no filme, que foi aquele acidente que vitimou o filho do diretor da TV por um amigo numa brincadeira com uma arma de fogo na mão, que acabou por disparar a arma, e aquele que disparou acreditara que a arma estava sem projétil e estava com projétil, e acabou vitimando o filho do diretor da TV. E a gente lembra muito bem daquele episódio, que no julgamento foi levada em consideração a psicografia de Chico Xavier, da vítima, inocentando o réu, mostrando que de fato o que acontecera foi um acidente, que não foi intencional aquele tiro, mas que eles estavam a brincar com aquela arma e ambos acreditavam que a arma estava totalmente descarregada. Mas lamentavelmente um projétil o atingiu, e o atingiu fatalmente. Mas essa psicografia, ela foi considerada no julgamento apenas porque o juiz era espírita? Ou porque os jurados eram todos espíritas? Absolutamente. Aliás, a justiça, ela independe de credos, não é? Seja ele qual for. A gente vive um país laico, não obstante tenhamos tantos feriados católicos ao longo dos nossos anos, né? Mas a justiça, ela deve se comportar de maneira laica, não é? Na verdade, o que acontecera foi que essa psicografia, então, fora submetida a um estudo grafotécnico. A grafoscopia é uma ciência. E o pesquisador que estudou essa psicografia, o Parandrea, ele afirmara que o fez com o intuito inicial de desmascarar Chico Xavier. O que ele queria era demonstrar que aquilo tudo não passava de uma farsa. Só que, para a grande surpresa dele, o que aconteceu foi o inverso. Por que foi o inverso? Porque apesar de terem essas pessoas que se diz que imitam as nossas letras, as nossas assinaturas, mas para a ciência, todos nós temos traços absolutamente únicos. Da mesma forma que a nossa impressão digital, a nossa caligrafia é única. Ninguém a repete, tecnicamente ninguém a repete. Se imita, mas se você faz um estudo científico dos traços, você vai ver bastante diferença e vai ver que não foi o mesmo indivíduo que assinou os 2 documentos diferentes. No caso da psicografia de Chico Xavier, e volto a frisar, aconteceu não apenas em uma circunstância, mas em pelo menos 2 circunstâncias. A grafoscopia comprovou que aquele documento, escrito à mão por Chico Xavier, na verdade tinha a mesma caligrafia do desencarnado. E que, portanto, se havia uma prova técnica, uma prova científica, que quem escreveu aquele documento foi o desencarnado, mesmo após o seu desencarne, não tem como, cientificamente, não se aceitar isso como verdade. Correto? Então, tem um depoimento do Parandrea lindo, que circula na internet, né? Ele, inclusive, afirmando isso: olha, eu, na verdade, fui estudar as psicografias de Chico Xavier com o intuito de desmascará-lo.
de mostrar que aqueles documentos não tinham absolutamente nada de científico, que aquilo não passava de uma ideia da cabeça do médium. Mas, para minha surpresa, o que eu observei foi exatamente o contrário. Isso acontece com todos os médiuns? Não, né? Essa é uma característica especial, essa é uma mediunidade especial, que é chamada mediunidade de psicografia mecânica, que é aquela onde a ideia não passa pela cabeça do médium. O espírito comunicante, ele toma a mão do médium e escreve como se estivesse escrevendo por sua própria mão. O que ele escreve, o médium não sabe, no máximo tem noção ali no momento que está sendo escrito, ou após a leitura. Porque a comunicação não passa pela mente do médium. Essa é uma faculdade rara, mas que comprova cientificamente a imortalidade da alma, que é exatamente o que nós estamos trabalhando na noite de hoje. Queridos companheiros e companheiras, a morte é absolutamente inevitável. O grande problema é que os aspectos culturais fizeram da morte esse ser aqui, né? Que não tem face, ou tem uma face escura, branca, com traços parecendo um esqueleto, né? Que veste essa roupa sombria, que anda com essa foice. Né? Esse é o ideário da morte para as populações. Né? Há como ver um ser amável aqui, né? De paz, de harmonia? Não, a gente só vê algo horripilante. Né? E em grande parte a ideia de ver a morte como algo horripilante se deve principalmente a isso, né? A forma como nós a escrevemos. Mas por que descrever algo assim como tão horripilante se é absolutamente inevitável e se é o único evento natural e absolutamente certo que todos nós vamos enfrentar? Se nós teremos inevitavelmente que passar por ela, por que pintá-la dessa forma, de uma forma tão assustadora, né? Se é um fenômeno absolutamente natural? É para ver se você vive até os 100 anos máximo. Da morte. E isso só afugenta as pessoas para pensarem sobre ela. E nós precisaríamos pensar sobre ela sempre. Não é pensar sobre ela sempre no sentido de, meu Deus, eu vou morrer, quando será? É amanhã? É daqui a um ano? É daqui a 6 meses? Não é isso. Mas é preparar-se diuturnamente para ela. Já que é um fenômeno natural e que nenhum de nós sabe quando ocorrerá, precisamos estar, como diz minha esposa, com a malinha pronta, independente do dia e da hora. Porque a gente sabe... É que hoje no México é festa, hoje é dia da morte, então lá eles comemoram. Dia 1º de novembro, lá eles fazem festa de fantasia. Então... Pois é, as civilizações que comemoram a morte, né? Que comemoram a morte, né? Que comemoram o desenlace, sobretudo as civilizações orientais, né? Mas no Ocidente se tem este grande temor da morte, né? Evidentemente isso tem todo um apelo voltado para a necessidade, para as necessidades materiais, para a vida material, né? Indiscutivelmente nós ocidentais somos muito mais materialistas, né? Estamos muito mais voltados às necessidades da matéria do que às necessidades do espírito. No Oriente é o inverso. Alguém falou? No Oriente é o inverso, né? Se valoriza muito mais as necessidades espirituais do que as materiais. Não que não se trate também das questões materiais, é evidente que sim, mas se reconhece que a vida não acaba aqui, né? Então a gente precisa demover essa ideia negativa e temerosa da morte, porque de fato, vendo a morte desse jeito, a tendência é buscarmos nos afastarmos dela, né? A gente vai buscar sempre se afastar dela, né? Porque é algo temeroso, é algo odiento, né? Só que a morte não é isso. Este processo de transição, esse processo fisiológico natural, morrer é tão natural quanto nascer. São dois fenômenos idênticos, né? Que estabelecem os limites de uma existência material.
material. Mas são dois fenômenos tão naturais, um tanto quanto o outro. Mas a gente acha uma beleza, uma maravilha nascer. E acha um terror morrer. Isso a gente precisa repensar essa forma de ver a morte, né? Claro, isso se deve, de alguma maneira, ao nosso instinto de conservação. Tem um pouco disso, porque é evidente, se Deus não estabelecesse em nós esse instinto de conservação, possivelmente nós nos poríamos muito mais em risco do que o que a gente já se coloca diuturnamente, né? Há muitos esportes ameaçadores da vida, né? Há muitas diversões ameaçadoras da vida, né? Mesmo tendo todos nós o instinto de conservação, ele é inato do ser humano, independe da sua crença, do seu credo, da sua cor, independe de qualquer coisa. Todos nós temos instinto de conservação. Mas não obstante o nosso instinto de conservação, ainda assim a gente se põe em risco em muitas circunstâncias. Imaginemos nós se nós não tivéssemos o instinto de conservação, como seria, né? A incidência de morte seria muito maior. Ela, lamentavelmente, chega muitas vezes quando menos esperamos, né? Quantas vezes nós ouvimos de parentes, de amigos saudosos, de pessoas queridas, que dizem assim, mas ele desencarna, ou ele morre, como quisermos chamar, no melhor momento da vida. Como pode isso? Isso muitas vezes até gera uma sensação de revolta em muitos familiares e amigos, né? Diz assim, mas ele estava, ou ela, né? Estava no melhor momento da vida e parte abruptamente agora, quando estava vivendo a sua melhor fase da vida, né? Mas nós desconhecemos os planejamentos reencarnatórios, né? Nós desconhecemos o que foi planejado para aquele indivíduo, né? Ou, lamentavelmente, ele foi a partir de uma ação, de um exercício de um livre-arbítrio equivocado de outro ser que atentou fatalmente contra a vida dele. E isso também está estabelecido na lei divina pelo livre-arbítrio. É óbvio que quem o utiliza mal também vai responder, né, pelas consequências do ato da má utilização desse livre-arbítrio. Mas se Deus nos concedeu o livre-arbítrio, e como eu disse, ele jamais irá ir de encontro a uma lei estabelecida por ele, isso infelizmente pode acontecer. Mas na maioria das vezes, esses desencarnes abruptos, eles acontecem por necessidades também, por planejamentos reencarnatórios prévios que nós desconhecemos. Então isso também muitas vezes nos gera o sofrimento, a possibilidade do desencarne num excelente momento da vida e sobretudo de uma maneira abrupta, que não deve ser fácil também para o espírito que passa por um desencarne abrupto, lamentavelmente. Não deve ser fácil, não é? Diferentemente de quem vai sendo preparado para este processo pelo envelhecimento natural ou por uma doença crônica que pode ter um curso fatal, mas que de uma certa forma vai preparando o indivíduo para este processo, para este fenômeno natural. Aqueles que desencarnam abruptamente não têm essa chance, mas não têm essa chance de receber o telegrama avisando, olha, está chegando perto, né? Mas na verdade, como eu disse lá no início, todos nós precisamos estar preparados, não é verdade? Portanto, a gente não pode utilizar essa desculpa para a lei divina na hora, mas eu nem fui avisado que eu ia desencarnar, né? Eu nem tive como me preparar, né? E aí, como diz um amigo, como assim, cara pálida, né? É óbvio que você sabe que esse processo de preparação precisa ser diuturno, precisa ser constante. Até porque o processo da partida, todos nós desconhecemos. Nossa Senhora! Todos nós desconhecemos como o tempo passou rápido. Ah, minha Maria, chega, me assustei quando olhei no relógio agora. No instante eu olhei, era 7h10. Então, chega muitas vezes quando nós muito menos esperamos, né? E em função disso, muitos inclusive desencarnam e sequer têm a noção disso. Por quê? Porque passam pelo episódio
e logo em seguida se veem vivos novamente, né? Se veem acordados, enfim, sentindo tudo, né? Se veem acordados claramente. Eu me lembro que eu vi uma cena de um filme feito, esse filme nem teve tanta propagação, mas de uma das obras de Chico Xavier, que o espírito, né, falava assim: mas eu estou pisando no chão, isso aqui é um chão duro, né? Como é que eu estou morto, né? Como é que eu já desencarnei? Ela e o companheiro desencarnaram a partir de cirurgias delicadas, que sabiam que poderiam desencarnar no transe cirúrgico, mas optaram porque era a única chance de viver, mas lamentavelmente desencarnaram mesmo no transe cirúrgico. E se viram do outro lado da vida em condições absolutamente semelhantes àquelas que viviam na vida. Então ela passeava por ele, junto com ele, numa colônia espiritual, num hospital, não sei se exatamente uma colônia, mas num hospital do outro lado da vida, em um parque assim, muito bonito, e ela dizia assim: mas eu estou pisando no chão, eu estou pisando em algo duro aqui, como é que eu posso estar morta? Ela dizia isso assim com muita veemência. Por isso, muitas vezes, tem espíritos que sequer têm a noção que desencarnaram, não obstante tenham desencarnado, né? Por isso, olha que pensamento interessante esse do queridíssimo Mário Quintana, né? Grande poeta gaúcho, né? Aquele né, que diz: todos esses que estão a travancar o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Que coisa linda isso dele, né? E ele diz aqui, ó: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre as tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, este é o problema nosso, né? As nossas malas nunca estão prontas e as nossas contas nunca estão em dia. Mas a gente tem justificativa para dizer que as malas não estão prontas e que a conta não está em dia? A gente tem essa justificativa? Não tem, né? Vamos combinar que a gente não tem essa justificativa, porque todos nós sabemos que ela pode acontecer em qualquer instante. Então a gente não pode afirmar que não foi avisado e que por isso a gente não tem condições de desencarnar agora. Não, a gente tem, porque a gente sabe que isso pode acontecer a todo instante. E a gente sabe que a gente precisa estar se preparando diuturnamente para ela, né? Então, por isso, a gente tem que estar, sim, com as malinhas prontas e com a conta em dia, não é? É bem difícil, mas a gente tem que estar, a gente tem que se preparar para isso. E para fazer isso, a gente tem que desenvolver uma consciência de morte, né? Nós temos que saber que, enquanto seres encarnados, somos todos seres mortais, né? Ou seja, o corpo físico perece, ponto final. A gente tem que ter clareza disso. A gente tem que conviver com essa ideia. Para nós ocidentais é difícil, é dolorosa? É dolorosa, né? Porque é mesmo cultural em nós essa ideia da morte como um sofrimento, como um fim. Mas a gente tem que se acostumar com isso, a gente tem que ter essa consciência de morte, a gente tem que desenvolver essa consciência de morte e buscar encará-la com naturalidade. Isso não é impossível, gente. A gente vê entre os orientais como eles encaram o desenlace como um fenômeno natural, como eles encaram com tranquilidade, com naturalidade. Por que nós ocidentais não podemos seguir o mesmo princípio, não é? Por que nós também não podemos passar a encarar o desenlace com naturalidade, né? E para isso precisamos evitar o desespero, né? Lembremos de Chico Xavier lá no Pinga Fogo, né? Quando relataram que certa vez indo para Belo Horizonte, né? A aeronave decolou e pouco tempo depois de decolou, a aeronave, né, entrou numa área de turbulência muito pesada e as máscaras caíram, né? A aeronave sacudia muito, todo mundo gritando, e ele olhava para o lado e via todo mundo gritando e dizia: meu Deus, eu vou gritar também. E começou a gritar, né? E aí Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, o que é, meu irmão? O que está acontecendo? Vai estar assim tão agitado, gritando? Você não está vendo? Não estou vendo o quê? Que eu vou morrer. Ele disse: eu estou morto, estou falando aqui com você, não é? Qual o problema disso? Não, mas o avião vai cair, todo mundo está gritando, eu vou gritar também. Ele disse: por que você tem que gritar? Porque eu vou morrer. Ele disse: pois então que morra com educação, né? Que morra então com educação.
né? Ou seja, morra sem desespero, não há necessidade de desesperar-se, né? Sobretudo nós espíritas que sabemos da vida depois desta vida, né? E nós sabemos que continuaremos os mesmos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos afetos, lamentavelmente também com os mesmos defeitos. Seria bom se a morte levasse nossos defeitos com ela, né? Mas infelizmente não leva não. Então a gente continua com eles do mesmo jeito, sentindo as mesmas coisas, amando as mesmas pessoas, sendo verdadeiramente quem somos, nada para além disso. Apenas sem este corpo físico, apenas sem esta vestimenta física, mas seremos exatamente os mesmos seres. Então, por isso, deveremos evitar a possibilidade do desespero. E a reunião mediúnica, muitas vezes, é um espaço onde muitos espíritos tomam consciência da morte, né? Aqueles que não estão atentos, né? Aqueles que vivem muito mais a realidade da vida material e que, por isso, após o desenlace, se encontram, como falei agora há pouco, vivos, né? Aí eles desconsideram a possibilidade do desenlace. Acreditam que sofreram um acidente, mas que, enfim, deu tudo certo, se recuperaram e estão seguindo em frente. Mas muitas vezes é na reunião mediúnica que eles se deparam com a realidade da morte física. Daí a importância da doutrinação. Mas é evidente que o doutrinador deve ser cuidadoso, né? Para não matar o indivíduo de novo, né? Não ter cuidado de gerar uma segunda morte para esse indivíduo, né? Ele precisa esclarecê-lo da realidade, mas tem que ser amoroso, né? Ele tem que ser benevolente, ele tem que ser acolhedor com este indivíduo. Em muitas circunstâncias, não dá nem para dizer no primeiro momento, né? Porque o indivíduo está tão incrustado na realidade da vida material que nada que você vai dizer ali vai convencê-lo. E você precisa, às vezes, como dizem os mineiros, né? Ir pelas beiradas, né? Ir devagarinho pelas beiradas, fazendo ele olhar ao redor, né? Fazendo ele perceber que as pessoas com quem ele sempre falava atualmente já não o ouvem mais. Por que será que elas já não o ouvem mais? Se ouviam até há pouco tempo, não é? Então ele primeiro precisa ir de maneira muito cuidadosa. Óbvio, tem alguns espíritos que dão muito espaço, né? Porque chegam mesmo a perguntar: então você quer dizer que eu morri? Né? Então assim, tem alguns que dão um espaço maior e que permitem um diálogo mais fácil neste processo, mas tem outros que são mais difíceis, né? Então, o doutrinador é um elemento importantíssimo nesse processo para esses indivíduos que chegam à reunião mediúnica sem a consciência da morte, mas ele tem que ser amorável, ele tem que ser acolhedor, né? Para não gerar um trauma e um problema maior a esta alma, porque a reunião mediúnica é o espaço do amparo aos desencarnados, não pode ser um espaço gerador ainda mais de conflitos, de tristezas e de sofrimentos para aqueles que a adentram. O intercâmbio mediúnico é exatamente o espaço que também nos mostra claramente, nos traz uma prova indiscutível da imortalidade da alma. Porque a possibilidade dos espíritos estarem em relação conosco, conversando conosco, escrevendo para a gente, nos permitindo visualizá-los, ouvi-los, né? Então, o intercâmbio mediúnico é uma das maiores possibilidades de comprovação da imortalidade da alma. E o Espiritismo nos oferece isso com muita sabedoria e, sobretudo, muito preparo, né? Mas, para além da reunião mediúnica, a realidade fenomênica, ela tem sido cientificamente comprovada. Não obstante, hajam muitas crenças e superstições acerca deste tema, mas a academia já tem se debruçado sobre a realidade fenomênica e tem comprovado, em muitas circunstâncias, a imortalidade da alma por indivíduos que não são espíritas, muitos dos quais
nunca nem ouviram falar da doutrina espírita, né? Mas conhecem a realidade da possibilidade da alma sobreviver à morte do corpo físico. Por exemplo, essa revista aqui, Pesquisa, acabou a bateria, essa revista Pesquisa FAPESP é a revista de divulgação científica da principal Fundação de Amparo à Pesquisa. Dentre as estaduais é a FAPESP, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? É a fundação que mais financia pesquisas científicas no Brasil. E esta revista, a Pesquisa FAPESP, é a revista de divulgação científica desta fundação. E lá eles publicaram essa maravilhosa matéria, Precisamos Falar sobre a Morte, que é exatamente a publicação de um livro, né, escrito por diversos pesquisadores, discutindo a morte sobre diversas perspectivas, inclusive sobre a perspectiva da imortalidade da alma. Então vejam, são pesquisadores paulistas que desenvolveram essa pesquisa, que muitos deles não têm nenhuma relação com a doutrina espírita, né? A gente tem um pesquisador no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é espírita também, o Alexander Almeida, que é do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem pesquisas científicas maravilhosas desenvolvidas nesse campo da espiritualidade e da imortalidade da alma e da mediunidade. Um dos seus artigos, por exemplo, é o artigo mais lido da história da Revista Brasileira de Psiquiatria. Vejam, é a Revista Brasileira de Psiquiatria, não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. Aliás, boa parte da psiquiatria desconsidera completamente a possibilidade da sobreexistência da alma em relação à morte do corpo físico. Mas, no entanto, um artigo dele foi premiado como o artigo mais lido da revista em toda a história da existência da revista, né? Então a gente vê aqui que a ciência também já tem se debruçado sobre esse tema da imortalidade da alma, né? Porque este processo, de fato, ele só atinge o corpo físico, e a gente precisa parar com a ideia da nadificação, né? Que é, ou seja, que o que nos aguarda é o nada após a morte física. Isso é para os materialistas. Lamentavelmente, eles não têm no que crer após a morte do corpo físico. Eu imagino que isso deva ser muito desesperador. Você saber que ao cerrar os olhos, tudo se acabou para você, nada mais existe. Deve ser de fato muito desesperador você acreditar nisso, que você só existe enquanto seus olhos estiverem abertos. Depois que cerrar os olhos, você não existe mais. Deve ser muito triste, deve ser muito desesperador, né? Aqueles que se imortalizaram por sua obra ainda têm até lá a esperança de que por sua obra serão imortalizados, mas esses são pouquíssimos, né? A grande maioria é anônima e deve ser muito sofrido se ver anônimo. Mas a investigação científica já tem nos mostrado isso com muita precisão, né? Eu não vou detalhar muito isso porque a gente já estou um pouquinho acima do meu tempo, mas aqui a gente tem Sir William Crookes à esquerda, né? Que foi aquele notável pesquisador que esteve diante do espírito Kate King e o pesquisou durante mais de 24 horas, medindo, verificando pressão arterial, altura, sinais fisiológicos os mais variados numa pessoa que estava diante dele. No entanto, ele estava com um atestado de óbito dela sobre sua mesa, né? Então, queremos uma comprovação maior da imortalidade da alma do que essa? Esses dois eminentes pesquisadores, o do meio é o Dr. Banerjee, é um pesquisador hindu que estudou mais de 3.000 casos de crianças que lembraram de vidas pretéritas, né? E descreveram com clareza tudo o que houver acontecido com elas na vida anterior. O mesmo William Stevenson aqui da direita. Gente, essas duas... Esse aqui ainda conheceu Kardec, William Crookes.
Mas esses dois nem conheceram Kardec. O da direita é o Ian Stevenson, é um canadense radicado nos Estados Unidos, desencarnado no ano 2003. Ele era o chefe do departamento de psiquiatria da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Né? Então, ele tem diversos livros com crianças que lembraram de vidas passadas. Inclusive, ele tem uma parceria com um pesquisador brasileiro, também já desencarnado, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que tem uma obra lindíssima, cujo título é 7 casos sugestivos de reencarnação no Brasil, que o Dr. Ian Stevenson o auxiliou no desenvolvimento dessa pesquisa. Então, só para a gente ver que tem muita gente séria na academia, nas ciências, pesquisando imortalidade da alma também nos dias atuais. Então, o que a consciência da morte requer de nós é um sentido. A gente tem que dar sentido à morte. A gente tem que saber, ter clareza de que ela existe, de que ela é um fenômeno natural e de que todos nós, índios, ocidentais, orientais, brancos, amarelos, negros, homens, mulheres, enfim, independente de qual seja a nossa condição encarnada, pobres, ricos, não importa, todos nós teremos que passar pelo fenômeno da morte. Então a gente tem que, a partir disso, dar um sentido a ela, dar um sentido de transformação, ressignificá-la em nós, tirar esse sentido, né, de sofrimento, esse sentido de fim, né, esse sentido de pavor que nos acompanha culturalmente aqui no Ocidente e dar um outro significado a ela. Dar um significado para um retorno à real vida, para um portal, para uma passagem à vida real. E, portanto, valorá-la. E valorar não é sair gritando pela rua, morte, que bom, venha. Não é isso. É saber que ela tem um sentido na nossa vida. Que Deus não nos fez finitos materialmente à toa. Que há um sentido, né? E que, sobretudo, a nossa vida real, a qual nós precisamos apostar todas as nossas fichas, não é essa vida material, é a vida espiritual. A vida real é a vida espiritual. A vida material é transitória. Chegará um momento em que nós não viveremos mais vidas materiais. É bem verdade que ele está distante da nossa realidade, que isso é para os espíritos nas últimas escalas da perfeição, mas chegará um momento em que nós não precisaremos mais reencarnar, não precisaremos mais de vida material. Por quê? Porque a vida real é a vida espiritual. Então, por isso nós precisamos entender a morte como este portal de transição para a vida maior. E aqui mais uma vez Mário Quintana, né, ele escreveu sobre morte, né, em diversas circunstâncias. Esse pensamento aqui também é muito interessante. Ele diz: na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam, hão de emendar-nos assim: ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. E é exatamente isso, né, que é o sentido real da morte, né? Os espíritos sempre nos relatam que viver a vida material é encarcerador, que o corpo físico é um cárcere para nós, que ele limita muitas das potencialidades da alma, e que viver encarnado, ao contrário do que nós imaginamos, que vivemos agarrados completamente à vida material como se fosse a única vida possível e que sem ela é o nada, os Espíritos nos dizem que ao contrário, o corpo físico é encarcerador, é necessário para a nossa transformação, é necessário para o nosso melhoramento moral, mas é encarcerador. E que desencarnar representa uma libertação para este espírito, né? No sentido de que ele voltará a viver todas as potencialidades da alma humana, que são infinitas e que
95% delas não podem ser exercidas quando estamos na realidade material. É por isso que Quintana diz exatamente isto. Mas quantos que aqui repousam, ou seja, ele estava diante de um túmulo, né? Quantos que aqui repousam, ou seja, quantos que já estão desencarnados, hão de emendar-nos assim. Ponham-me a cruz no princípio, porque o nascimento é o encarceramento, longe de ser uma libertação, é o encarceramento, e a luz da estrela no fim, que é exatamente quando é a verdadeira libertação do espírito, né? Então tenhamos a certeza, a morte não é o fim, a morte não é o fim de tudo, a morte não representa para nós que tudo acabou. A morte é apenas um novo recomeço. Da mesma forma que quando reencarnamos, isto para nós também representa um novo recomeço. Da mesma forma, com a presença de Deus, porque Ele está alhures, Ele está em todos os lugares, Ele está no universo infinito. E nos planos celestes, a sua presença é ainda mais notada. Não que Ele esteja mais lá do que aqui, Ele está lá tanto quanto está aqui. A questão é que aqui, lamentavelmente, pelas barreiras da matéria, nós não conseguimos percebê-lo com nitidez, com tamanha nitidez, como nós conseguimos perceber quando estamos do outro lado, né? Por isso, precisamos ter a consciência clara e real. A morte física é uma necessidade, é um fenômeno natural e é um portal que nos transferirá para a vida superior. E que, portanto, como nos ensinara Emmanuel, deveremos morrer com decência e dignidade, né? Sem exageros, sem escândalos, né? Nem no fenômeno da morte propriamente dito para conosco, nem muito menos ainda cometer escândalos em desenlaces daqueles que nós amamos, né? Porque se nós sabemos para nós que a vida continua, é evidente que também continua para os nossos entes queridos. E que, portanto, essa separação é transitória, momentânea, que logo ali na frente nós iremos nos encontrar. Nós vivemos numa sociedade altamente tecnológica, mas que infelizmente não sabe morrer. Nem nós espíritas sabemos morrer. Eu li um artigo na revista O Consolador, deve ter uns 12, 13 anos mais ou menos, onde o autor dizia que os espíritas eram aqueles que estavam desencarnando em piores condições. Que eram os espíritas os que estavam dando maior trabalho para as equipes espirituais de socorro e de suporte. Por que a gente dá tanto trabalho se a gente conhece o fenômeno, se ele não é novo para a gente, se ele é absolutamente real, se nós estamos discutindo ele aqui, se nós lemos este fenômeno diuturnamente, se nós sabemos da necessidade de nos prepararmos para ele, será que nós estamos desencarnando mal exatamente porque nós sabemos que deveríamos fazer diferente do que fizemos? Talvez seja isso. Mas então, uma vez conscientes disso, que então mudemos a rota enquanto há tempo, não é? Façamos como deve ser feito realmente. Investamos todas as nossas fichas em construir um mundo melhor, em fazer da nossa vida um celeiro, uma carta viva dos ensinamentos de Jesus na Terra. E aí, quando o desenlace chegar, não teremos dificuldade, né? Porque demos o nosso próprio testemunho, fizemos a nossa parte, demonstramos pelo nosso exemplo. Agora, quando a gente sabe que poderia ter feito muito mais e fez muito pouco, talvez isso gere uma dificuldade para nós, né? Então preparemos-nos para o desenlace e preparemos para o que vem após, né?
Porque certamente se a gente vive bem, a gente desencarna bem. Aliás, tem um autor que diz isso, né? Morre bem quem vive bem. Não é? Até porque esse exercício nos dará também possibilidades de uma preparação para vidas melhores. Finalizando com este pensamento do Jaime Silveira, agradecendo a vocês, evidentemente, ao Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade pela oportunidade, a Edson pelo convite, né? Com este maravilhoso pensamento do Jaime Silveira: nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma, esse gnomo de luz. E o que é essa existência do corpo? Um sopro perante a existência da alma, a eternidade. Mortos andamos nós, os vivos, mortos na vida, para ressurgir vivos na morte. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, ilumine a nossa caminhada, hoje e sempre.